Olá pessoal, se essa é a sua primeira vez aqui, meu nome é Levi, seja bem-vindo e nessa temporada a gente vai estar falando sobre a veracidade do Novo Testamento. Mas este episódio, essa introdução à quarta temporada, nós vamos fazer um vídeo meio multitarefas. Eu vou estar falando sobre o próximo tema, que é a veracidade do Novo Testamento, como eu já disse antes, mas também eu vou responder a alguns pedidos daqueles que nos seguem, que perguntaram como que é o nosso estúdio aqui, e eu vou mostrar para vocês que o que eu tenho aqui é muito longe de ser um estúdio. O que eu tenho aqui é simplesmente um quarto improvisado. Eu vou mostrar para vocês um pouco do equipamento que a gente tem aqui, e nós estaremos então dando continuidade à nossa quarta temporada. Hoje a gente vai estar dando só uma pincelada no porquê importa saber se o Novo Testamento é realmente verdade ou mentira, verdadeiro ou não. Nós já olhamos para algumas outras evidências e nas primeiras temporadas nós já falamos se a verdade existe e se ela é absoluta ou não. A verdade nós aprendemos que ela é objetiva, ela é absoluta, senão esse relativismo estaria simplesmente nos fazendo andar em círculos e não sairíamos do mesmo lugar. Porque se alguém te disser que a verdade não é objetiva, que a verdade não é absoluta, então nós estaríamos fazendo aquela pergunta: é verdade que a verdade objetiva não existe? Se é absolutamente verdade que a verdade objetiva não existe, então o que você está falando não é verdade. Então a gente aprendeu a usar a tática do Papaléguas. Nós também aprendemos que se a verdade existe, então ou é verdade que Deus existe ou não é verdade que Deus existe. É impossível que Deus exista para você e não exista para mim. E também aprendemos que existem vários argumentos filosóficos e científicos que comprovam, que nos dão a base o suficiente para crer que Deus existe. Então não estamos simplesmente olhando para a Bíblia, para crenças ou crendices, nós estamos olhando para fatos científicos, como o argumento cosmológico, teleológico, falamos também sobre o argumento moral, que comprovam a existência de Deus. Mas que Deus exista é uma coisa. Isso pode comprovar que existe um Deus deísta, mas um Deus teísta, isso significa ir para uma outra prova, uma outra análise, digamos assim, para chegar até um Deus teísta. Qual que é a diferença? Um Deus deísta é aquele que simplesmente criou o mundo e o abandonou, e um Deus teísta é aquele que interage com o mundo o qual ele criou. Então, se existe realmente um Deus teísta, que provas nós temos que ele realmente interage com este mundo? Que provas nós temos que ele realmente opera milagres? O maior milagre de todos nós já vimos e foi comprovado cientificamente através de algo que era para ser pejorativo e acabou nos ajudando com evidências para a criação do universo. Então, o Big Bang virou uma evidência, ou mais uma das evidências de que Deus existe. Por quê? Porque foi um verdadeiro milagre. Tudo veio a existir a partir do nada. E nós olhamos para aquele acrônimo SURGE, que com as 5 letras dessa palavra SURGE, nós podemos comprovar que realmente o começo do universo é mais uma das provas para a existência de Deus, e foi o maior milagre porque tudo veio a existir a partir do nada, e nós sabemos que isso não pode ser comprovado de uma maneira naturalística. Não existem provas naturais para a existência do universo, para o começo do universo, digamos assim. E a partir de então nós já comprovamos que a verdade existe, que Deus existe e que milagres acontecem, porque, mais uma vez, a criação do universo foi um verdadeiro milagre. E por último, agora nós estaremos chegando ao Deus teísta cristão, porque até então falamos sobre a verdade ser absoluta e objetiva. Um Deus teísta, na verdade, um Deus deísta, na verdade, é um Deus teísta, e nós agora vamos comprovar que o Deus teísta do qual nós estamos falando é o Deus cristão. E como nós chegamos a esta conclusão? Comparando, então, os livros sagrados, as provas históricas, arqueológicas, e nós vamos então ver se realmente das religiões teístas, que é o judaísmo, que é o islamismo e o cristianismo, qual delas realmente está dizendo a verdade ao comparar então estes fatos históricos e fazendo um pouco de análise textual, nós estaremos chegando a essa evidência e vamos usar muita lógica no processo para que vocês não acreditem simplesmente porque eu estou falando, ou porque os pais falaram, ou porque alguém falou na igreja, ou fora da igreja. Nós vamos olhar para as evidências. Mas antes, quero mostrar para vocês um pouco aqui do meu estúdio, que de estúdio nada tem, para que vocês possam estar conhecendo um pouco mais daquilo que eu tenho e como que eu faço os vídeos que eu estou aqui apresentando para vocês. Vamos lá? Então vamos começar aqui pela
entrada desse estúdio, que de estúdio não tem nada, dá uma olhada. Isso aqui na verdade é um quarto de visitas, onde eu improvisei aqui um pouco de luzes e os equipamentos que aos poucos eu fui comprando. E esse então é o estúdio, entre aspas, de onde você vê as gravações que a gente posta no canal todas as semanas. A gente tem aqui um iPhone, que na verdade é de uso pessoal, mas eu tenho gravado com ele ultimamente por causa da facilidade que é de transferir arquivos para o meu laptop. Então eu aproveito bastante ele por causa dessa facilidade ultimamente. Não é nada de última geração, é um XS, mas quebra o galho por enquanto eu não posso comprar uma câmera que preste. Eu tenho usado este iPhone e tenho me servido, tem sido de grande utilidade, graças a Deus por isso. Mas o ruim é que quando alguém me liga ou manda text message, ele vibra, algo assim, aí atrapalha um pouco a gravação, né? Então eu tenho esse outro telefone, que é um Android, que eu estou usando para fazer essa filmagem agora. E eu deixo aqui atrás já um iPad, e no iPad eu escrevo palavra por palavra tudo aquilo que eu vou falar para vocês, e deixo como se fosse um teleprompter, né? Ele vai passando aos poucos as letras, e daí eu tenho como ler e falar ao mesmo tempo nas gravações, para eu não ficar me atrapalhando muito com as minhas próprias palavras. Eu coloquei umas espuminhas aqui para não fazer muito barulho lá fora, e para o barulho lá de fora não atrapalhar muito aqui dentro, porque eu estou na minha casa, e você já sabe, casa com criança é pior ainda, é difícil conseguir silêncio. Mas enfim, além desse telefone e do iPad que eu mostrei para vocês, eu também uso esse ring light, que a gente comprou bem baratinho no Amazon. Eu uso ele aqui de um lado e tem uma outra luz aqui que eu coloquei esse guarda-chuva meio que improvisado para não ficar muito forte, né? Mas é essa luz aqui. Eu nem sei nem a marca dessas coisas. Eu vou assistindo uns vídeos, procuro algo que o pessoal recomenda, que esteja dentro do meu alcance, e daí eu compro e tem me servido. Aí eu comprei essa mesa aqui também, que essa aqui sim é uma mesa super legal de som, que tem algumas mixagens já pré-configuradas para podcast. Então já estou dando um spoiler alert aqui, que no futuro a gente vai estar fazendo algumas entrevistas e vamos fazer também uns podcasts, se Deus quiser e assim Ele permitir. Aí aqui eu tenho as minhas prateleiras, que eu fiz essa gambiarra de colocar umas luzes atrás. Aí esses LEDs a gente controla com o controle remoto, muda as cores. E essa aqui do chão eu coloco aqui para dar um contraste com as cores das prateleiras, que funciona com bateria. No caso, isso aqui eu não preciso estar plugado o tempo todo e é uma complicação para poder ficar entrando e saindo daqui com aquela fiarada no chão. Aí eu comprei esse que é a bateria. Enfim, eu tenho minhas coleções de canecas, de livros, algumas fotografias. Normalmente cada caneca tem um significado teológico, apologético. Algumas são simplesmente presentes dos familiares, que a gente já apresentou nos primeiros vídeos do canal. Tem esse microfone aqui que eu gosto bastante, que esse daqui também eu demorei um pouco para comprar, porque ele foi um pouco salgado. É um microfone próprio para esse tipo de gravação em podcasts. Eu não sei quantos de vocês viram os meus erros de gravação, mas normalmente é porque eu tô lendo o material ali no iPad, sentado aqui, e eu me embanando, como sempre, tropeço nas palavras ou como uma frase ou outra. Aí antes eu tinha que sair correndo, ir lá, apertar o botão para poder voltar as letras para o começo, aí ver onde eu parei, daí depois correr de volta aqui para minha cadeira para poder gravar. Então era um corre-corre, por isso que muitos dos meus erros de gravação você vai ver eu levantando e falando: que raiva, eu estava exercitando aqui na gravação. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar essa extensão de rolo de pintura. Aí o que eu faço? Em alguns vídeos dos erros de gravação vocês vão notar. Eu uso ele, né, no caso, como um braço, né, uma extensão do meu braço aqui. Eu coloquei um stylus na ponta. Super profissional o negócio, hein, pessoal? Super profissional. Aí eu uso esse stylus aqui na ponta, porque daí eu sentado, eu tenho como alcançar lá o iPad e voltar aonde eu errei, voltar para onde, no caso, eu estava lendo. Então,
Aqui é um verdadeiro se vira nos 30, né? Aqui não caça com cão, caça com gato. E é por isso que vocês vão ver, às vezes, eu com essa extensão de rolo de pintura na mão nos erros de gravação. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour que eu dei aqui, desse estúdio improvisado no quarto de visitas. Obviamente eu não comecei assim como eu estou, comecei ainda de uma maneira ainda mais improvisada, mas aos poucos eu fui colocando uma luz aqui, uma luz lá. Vocês podem ver isso ao longo dos vídeos do canal, que as coisas foram mudando aos poucos, não necessariamente mudando para melhor, mas eu acredito que sim. Eu quero saber de vocês, a experiência de vocês, se vocês gravam, têm coragem de gravar, de botar a cara a tapa e fazer uma filmagem daquilo que você tem ou que você deixa de ter. É muito legal ter essa interação com as pessoas que assistem os nossos vídeos. Então, para recapitular, nós estaremos começando essa próxima temporada falando sobre o Novo Testamento. Tem bastante material para estar produzindo para vocês, bastante coisa legal que eu creio que vai ser de edificação para você e para todos aqueles que você conhece. Compartilhe então os nossos vídeos, deixa aí o seu like. Muito obrigado, até a próxima e que Deus te abençoe.